Isaías capítulo 5, a maneira com a ajuda de Deus, na vida do Espírito Santo. Tem um 5 que diz: só Jesus é teu belo amigo. Eu lembro do próprio, eu falo assim: só Jesus é meu belo amigo. Eu falo assim: Jesus é meu amigo Deus, mas eu tenho não meu amigo aqui na terra também. Eu não deveria fazer uma pergunta. Tem pregação na palavra? Tem na pregação na palavra? Mais perto na palavra tem? Pois então deve ser. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no monteiro fértil, e aceitou ele por interno, levantou excelentes vinhas, ficou no meio dela no topo e também construiu nela um lagar, que esperava que desse frutos, mas que os culpas abraram. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Depois, esperando eu que desse uvas, eu produzir uvas bravas. Agora, pois, farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sede para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E tornarei em deserto. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens da aiota que não derramem chuvas sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos e a casa reserva. Os homens de Judá são na planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Aí dos que juntam casa a casa, reúnem herdade a herdade até que não haja mais lugar. Que fiquem com únicos moradores no meio da terra. A Deus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não dará mais do que um barco. Um homem de semente não dará mais do que um metro. Aí os que se levantam pela manhã recebem a bebedice, e se demoram até a noite até que o vinho esquenta. E harpas e alaúdes, tamborins e pífaros, e vinho nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão ficará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles roubavam, a ela desceram. Então o Pai Deus se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se apacentarão como em pastos seus, dos lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Aí os que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fossem com cordas de carros, e dizem: avia-se e acabe a sua obra, para que o vejamos, e aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que mal ao mal, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce um amargo. Ai dos que são sóbrios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçados para misturar bebida forte. E os que justificam indo por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo, com sua estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão. A sua força esvaecerá como a pó, enquanto rejeitar a lei do Senhor dos exércitos e desprezar a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo,
e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas. Quanto Cristo não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele alvorará o estandarte entre as nações de longe, ele as assobiará entre a extremidade da terra, e escreverão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem cardecante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se desatará o cinto dos seus ombros, nem será lhe quebrada a correia dos seus sapatos. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. Ainda a unha dos seus cavalos receiam de pedreira, e as rodas dos seus carros um rodamuinho. O seu rugido será como do leão, e rugirão com os filhos de leão, sim, fugirão e arrebatarão a presa, o levarão, e não haverá quem a livre. Eles tomarão contra eles, naquele dia, como o proibido do mar, e se olhar para a terra, eis que só dirá trevas, e ânsia, e a luz se descerá em suas assolações. Amém. O Senhor revelou essa palavra e me disse, diante dessa leitura, que esse episódio, isso no povo de Deus não tinha necessidade de Jesus Cristo vir à terra. Não precisava ele ter um povo que o serviria de um puro e sincero coração. Nesse povo ele ser glorificado. E Jesus Cristo dizia a eles mesmo: me santifico pelas obras, pela santificação do efeito da palavra. Se sente santificado, quer dizer recompensado. Jesus Cristo se sente muito recompensado com a tua e a minha obediência. Então, glória a Deus. Se sente recompensado com aqueles que se salvam, com aqueles que o amam, que o adoram, que o servem, que o temem. Não temor, não tremor, não pavor, não temor de não justificar a sua justiça, justificar o seu sofrimento, dar como perdido, como inválido. Você serve a Deus, você está confirmando a justiça de Jesus Cristo, fez no duro madeiro da cruz, pagando a dívida dos pecadores na face da terra, regenerando o homem e a mulher para servir a Deus em espírito e em verdade. Lendo esse capítulo, queridos irmãos, vemos que tinha motivo de sobra para Deus mandar Jesus Cristo na terra. O povo de Deus abandonou o Senhor. É o homem que abandona Deus, não é Deus que abandona o homem. Não é Deus que desagrada o homem, é o homem que desagrada a Deus. O povo de Deus desagradou a Deus. Vemos aqui, fazendo um juízo, porque está escrito. Onde está a prática dos 10 mandamentos? Onde está a prática dos mandamentos que o Senhor determinou? Pôs uma lei para unir, para temer, para servir uns aos outros, amar uns aos outros, servir a Deus.
ter justiça, ter equidade, ter paz na terra, não ter disputa, não ter ganância, não ter adultério. Aqui fala do vinho. O Senhor vai lhe falar alguma coisa sobre a bebida alcoólica. Nós temos liberdade de tomar um gole de vinho. Vinho não me irrita, mas não é para se embriagar. O irmão falou comigo brincando. O médico me receitou um cálice de vinho. Ele falou, não vai por um cálice de 1 litro, não. É um cálice pequeno de vinho. Ninguém fala disso. Alguma pessoa que está aqui hoje, ou algum crente de alguma denominação evangélica, que condena o vinho, irmãos, se torna sangue na Santa Ceia. O vinho é virtude, é doutrina, é santidade, é a vida do corpo da igreja que deu vida. O sangue de Cristo nos fez herdeiros da coroa da vida eterna. E Paulo dizia para Estevão que pusesse um pouquinho de vinho na água, porque a água estava contaminada, estava mal do estômago. Então tomar um golinho de vinho não tem nada. Mas tomar um grande gole, um copão, se embriagar, ficar tonto, perder a razão. Eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo de me embriagar. Eu não me embriago. Eu não aguento beber. Eu não aguento beber muito. Mas eu tenho medo de me embriagar, de perder a razão. Eu não sei se a pessoa que se embriaga de perder a razão, perder o conhecimento, perder, como é que fala, conhecimento, a noção das coisas, se quando ele volta ele está com o mesmo Espírito Santo. Se não entrou nele o Espírito do alto. Deus vai colocar um beberrão hoje em nome de Jesus Cristo por essa palavra. Entra o espírito de bebida, irmão, e sai o Espírito Santo. E se a pessoa, não é que o Espírito Santo sai, se cala, e se a pessoa comete algum pecado nesse momento de bebida, o Espírito Santo se retira e vira um viciado. Porque a gente falava antigamente, vê se vamos conversar. O que falava antigamente? Só eu de velho aqui. Que o álcool tem espírito. Esse aí está com o espírito do álcool. Porque a bebida alcoólica é um espírito maligno. Está certo ou está errado? Quem ouviu falar isso? Quem ouvia falar isso? É o espírito do álcool. Porque eles falavam isso porque o álcool se evapora. Se evapora também o caráter da dignidade da pessoa. Acaba um palha para a sociedade, um intruso dentro de casa. Vamos clamar por essa palavra, que sejam curados todos os viciados em bebidas alcoólicas. E também tem o vinho do pecado. E o mundo, irmãos, está contaminado do pecado. E o que me fez, me revelou esta palavra, é o que está escrito aqui. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só terá trevas e ânsias, e a luz se escurecerá em suas assolações. Aquele que tem a luz de Cristo, quando olha para o mundo, só vê trevas.
só pecado, sepulturas, cemitério, obras mortas. O mundo não é mais inocente. Diferentemente, com outras crenças na doutrina, com outros ramos de doutrinas e de mandamentos, com outros ensinamentos que eles dão, mas acredito que até lá, onde Cristo é proibido ser falado, é pregado como impostor, lá conhecem Cristo. O mundo sabe da vinda de Jesus Cristo. Sabe ou não sabe? Porque até falando mal de Cristo, Cristo está sempre ensinado. Está sendo anunciado até os que falam mal de Cristo. Fale bem de Cristo, ou fale mal de Cristo, Cristo está sendo anunciado. O mundo já não é mais inocente, irmão. Eles se acomodam no Cristo que faculta tudo, um Cristo de graça veio, de graça nos deu a salvação, mas se permanecermos na face da terra, temos que recompensar Ele com santificação, purificação, com obediência. E Ele glorifique o seu nome em nós, que apareça Deus em nós, que haja uma luz em nós, que ilumine esse mundo de trevas e de ilusão e de falsidade também. E a pessoa, e eu fico vendo, e eu imaginei nessa revelação, eu imaginei os anjos do céu quando olham na terra, eles veem o mundo em trevas e vê a graça de Deus iluminada. Eu acredito que eles veem o cemitério lá fora e o jardim do Éden, que é a graça de Deus atual. E alguma pessoa está ouvindo essa palavra, esse é o motivo da vinda de Jesus Cristo. Você diz que tem Cristo, mas está no pecado. Você não está em Cristo. Você está no pecado, está na carne, está na condenação. Você que guarda a palavra de Cristo, crê em Cristo, está em Cristo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Você passará um momento na terra de delícias que já farão parte da delícia da eternidade. Já gozamos o que é celestial, o que é eterno, o que é sublime, o que é divino, o que é de Deus, o que é gosto pela vida eterna, o que é alegria no céu, o que é contentamento, satisfação de servir a Deus. Não enjoa servir a Deus, não enjoa sentir Deus, não enjoa da mata da boia, não enjoa falar com Deus. Deus não enjoa de falar conosco, e nós não enjoamos que Deus fale conosco. Então, glória a Deus, povo de Deus. Estamos gozando da eternidade, o amor, a caridade, a piedade. Estamos livres dessas ameaças, dessas pragas. Estamos livres do inferno, livres dos demônios, livres dos espíritos maus, livres de feitiçaria, bruxaria, Por favor, essa religião. Feitiçaria, bruxaria. Não tem feitiço, não tem maldição, tem salvação, bendição. Não tem abandono. A igreja não é um orfanato. Aleluia. A igreja é a casa de Deus. A igreja tem pai, tem casa, tem comida, tem amparo, tem o carinho, tem o seio da mãe que nos alimenta quando criança. Quando estamos sem apetite, Deus manda o seio da mãe com amor e carinho. Quantos seios está hoje aqui no Jardim Paulista para você que está fraco, que abandonou o Senhor, que virou criança, virou desobediente, não, glória a Deus. Você não pode comer comida de adulto, ama no seio da tua mãe.
Comece uma doutrina suave, sem peso, sem pesadelo, sem jogo desigual. O pai começa a mamar no seio da mãe, como uma criança recém-nascida. Deus está dando oportunidade de algum pecador se regenerar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, e a nossa consciência, e o nosso juízo. Pelo Espírito Santo que temos, não precisaria a palavra nos julgar. O Espírito Santo já nos julgaria, individual, por pessoa, por alma, por consciência. Mas vamos dar glória a Deus. Tudo isso nós temos. Tudo isso nós gozamos em particular, individualmente falando. E glória a Deus, temos a palavra para nos confirmar os nossos sentimentos, os nossos afetos, as nossas culpas e os nossos acertos. Às vezes o inimigo nos acusa sem razão e a palavra de Deus nos justifica no coração e no seu falar. E às vezes aquilo que colocou o inimigo nos faculta, o inimigo não nos acusa, Deus nos acusa. E quando a consciência clara, e quando estamos mais na carne do que no espírito, ouvimos a palavra de Deus. Agora não sou eu sozinho, é Deus falando comigo. Não só estou me julgando sozinho, é a palavra que está me julgando. Temos a palavra de Deus para nos doutrinar, nos ensinar, nos livrar da morte, do pecado, da desgraça, da destruição. Tem alguma criança aqui, tem algum jovem ouvindo essa palavra e diz: não sei porque eu vou conhecer o Pai, não sei porque meu pai e minha mãe foi conhecer o Senhor, não sei porque quando eu nasci meu pai e minha mãe já era crente. Dá glórias a Deus. E algum marido também, mandão, não quero falar o nome, mandãozão, eu não quero falar o nome, vocês sabem o nome, mandãozão, né? Então, glória a Deus que a tua esposa veio para o culto. Ela podia ser descabelada, podia estar no. Ela vai mexer na shopping. Podia estar no shopping gastando teu dinheiro. E ela está na igreja, dá moral a Deus. Ela podia gastar os teus milhões, mas não gasta nas bobagens, está na obra da piedade, está naquela igreja de Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Se ela ou ele serve a Deus com o teu dinheiro, dá glória a Deus, é um privilégio que você está tendo. Ah, vou abandonar minha esposa, vou abandonar meu filho, que agora ele é cristão, e a tradição da família, a tradição do amor. Tradição não salva ninguém, irmão. Quem salva é Jesus Cristo, na sua realidade, na sua grandeza, na sua formosura, na sua simplicidade, irmãos queridos. A sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, a excelente, excelsa imagem de Deus, excelso Deus, majestoso Deus. Grandioso Deus. Não tem palavra mais. Tem alguma palavra maior? Nós não temos palavra para designar ou falar a grandeza de Deus. Não temos palavra, mas temos sentimento. Sentimos na alma a grandeza de Deus. Seu poder, excelsa, sua magnitude, sua grandeza, isso, e tudo isso se resolve num Deus simples, simples. Façamos um pedido.
será a conversa de Deus com os anjos, arcanjos, querubins, com Miguel? Tem outro, Miguel? Gabriel? Tem bastante anjos, não é? Qual será a conversa deles? É sublime, é divina, é celestial, é pura, é eterna. Fala com seres espirituais, mas vamos dar glória a Deus. Deus é até bom, que sabe falar com os humanos também. Fala a linguagem dos anjos e fala a linguagem dos homens. Não é linguagem, é sentimento, é afeto, é carinho, é amor, é presença, é ânimo, é coragem. Deus é virtude, é consolo, é paz, é amor, é tranquilidade. Se você veio hoje com o inferno na tua vida, dá uma glória a Deus, leva ao céu essa presença que está aqui hoje no teu coração, na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, no teu estudo, no que você faz. E a irmã testemunhando que a voz falava, né? Olha que ligadura, subdivisão, valor das lâmpadas. E eu pedi para o Senhor aqui, me ensina a te servir, fala sempre no meu ouvido, me ensina a tua lei, a tua palavra, a guardar os teus mandamentos, dá uma glória a Deus. Você não ouve a voz do homem, nem a voz de Deus em voz, em som, mas dá uma glória a Deus, a voz do Espírito, a voz da alma, a voz do sentimento, do afeto, do amor, da caridade, das entranháveis misericórdias que Deus tem de nós, e nós sentimos também, irmão, não por Ele, mas que Ele sente por nós, e temos que sentir pelo nosso próximo, e sentir pela nossa própria alma também. Leva a tua casa em paz. Guarda a palavra de Deus, e Deus guardará a tua entrada e a tua saída, onde tu for. Não gosto de fazer promessas, mas os testemunhos falaram de promessa. O irmão teve uma notícia boa. Vamos ter muitas notícias boas. Irmãos, o povo de Deus, aqui diz assim: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Deus nos julgando com justiça, com equidade, com razão, com honestidade, com a sabedoria de Deus, com a visão de Deus, com a onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Queridos irmãos, Ele está se santificando, Ele manda a palavra. Ele está santificando o seu povo, aqui, será santificado em justiça. Será que Deus precisa ser mais santo do que Ele é? Será que Ele precisa ser mais santo do que Ele é? Mas Ele fazendo justiça, Ele se sente edificado, recompensado, se alegra. A palavra de Deus é sucesso para Deus, é sucesso para Deus, é sucesso para nós. É um privilégio Deus falar conosco.
que essa santificação representa prazer, amor, caridade, contentamento, porque a palavra traz, além de santidade, pureza, celestialidade, eternidade, traz os bens materiais também. Aquele povo andou 3 dias, 3 noites. 3 dias e 3 noites no deserto. 3 dias e 3 noites. Fala assim, não. Isso não vem para a nossa cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não comeram nem beberam. Isso aí foi Elias assim, né? O Senhor também no deserto. Mas o povo de Deus caminhou 3 dias e 3 noites. Vocês não conhecem a Bíblia? Não sabem a multiplicação do pão? 3 dias e 3 noites. Não é? 3 dias e 3 noites. Não diz que eles comeram nada, nem beberam nada, era deserto. Não tinham onde comer. Não sentiram fome nem sede. O povo de Deus sente a fome e a sede de justiça, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Deus viu que eles precisavam comer, o Senhor viu que eles precisavam beber, não falam da bebida, mas o Senhor multiplicou o pão. Tem alguma coisa aí, alguém tem algum lanchinho? E o menino fez, a mãe dele fez um lanchinho, não é isso, o menino? A mãe dele fez um lanchinho, e vamos falar que hoje seria uma marmitinha, e tinha lá 3 peixinhos, 5 pãezinhos, ou 10 vice-versa. E tinha lá, não foi? Aí tem um menino aqui, acho que o menino falou, pô, agora minha mãe trouxe para mim aqui, agora vocês marmanjos vão comer a minha marmita. Será que o Senhor vai tirar a minha marmita, vai dar para os outros? Glória a Deus. E dá ela aqui, menino, abençoou aquele alimento, começou a partir o pão, o peixe, todo mundo que pegava um pedaço, e o servo de Deus pegava um pedacinho no começo, né? Um pãozão, pegava um pedacinho, deixa eu ver essa multidão, precisa de um pedacinho só. Quando ele tirou um pedacinho, surgiu outro pedaço. Quanto mais ele tirava, mais crescia, glória a Deus. Sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Dá glória a Deus. Teu cesto vai se encher de pão e de peixe. Dois alimentos que o Senhor gostava muito, né? Quando eles chegavam na praia, tinha peixe assado. Aquela obra que você está esperando de Deus fazer na tua casa. Os peixes representam almas para Deus. O que você está esperando Deus fazer na tua casa, a obra de salvação, Deus vai fazer. Mas Deus sabe que nós precisamos de comer e de beber, pagar nossas contas. Isso faz parte do nosso testemunho, para falar com liberdade a nossa crença. E dizer de alta voz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vai para a tua casa em paz, servo e serva de Deus. O mundo está em trevas. Não participe das trevas. Participe da luz de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Talvez você